E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que a CPMI, do dia 8 de janeiro, apresente informações sobre a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Na sessão realizada no dia 11 de julho, a CPMI aprovou o requerimento apresentado pelos deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, para as quebras de sigilo. A defesa de Silvinei Vasquez acionou o STF para suspender a medida, alegando que as quebras de sigilo violam os direitos à imagem e à privacidade, tutelados pela Constituição Federal. Os advogados dizem ainda que Vasquez foi ouvido como testemunha e não como investigado. O relator do caso é o ministro Nunes Marques, mas, devido ao recesso do Judiciário, o pedido foi encaminhado ao ministro Barroso, vice-presidente do STF, que está respondendo pelos casos urgentes da Suprema Corte. Vamos a mais uma rodada de análise, começando com Janaína Pascoal. Janaína, como é que você avalia? É até interessante essa nota da defesa, porque eu falei sobre isso quando nós debatemos a situação do tenente-coronel Cid, que a relatora disse, não, em alguns pontos o senhor é investigado, em outros pontos o senhor é testemunha, né? E agora uma pessoa que a princípio foi chamada como testemunha tem sua quebra de sigilo solicitada. É daí, né, que a gente pode concluir que somente a parte chamada é que pode saber se tem algo que pode prejudicá-la. Né? Então, assim, mesmo alguém que é convocado como testemunha pode eventualmente chegar perante a CPI e dizer, olha, fui chamado como testemunha, mas até pela forma como estou sendo perguntado, pelas notícias que estão saindo, percebo que posso ser prejudicado, vou ficar em silêncio. Né? Porque é uma pessoa que, a princípio, não poderia ser tratada como acusado ou como investigado. A defesa tem todo o direito de discutir, existem decisões preservando esse sigilo, negando a quebra de sigilo, mas a verdade é uma só. As comissões parlamentares de inquérito têm prerrogativas, né? Existem essas prerrogativas. O que provavelmente o ministro Barroso quer saber é qual o fundamento, qual a necessidade dessa quebra. Então, o que os parlamentares precisam demonstrar? Olha, mediante a quebra do sigilo telemático, por exemplo, queremos verificar se houve trocas de mensagens na véspera das eleições ou do segundo turno. Tem que ter uma fundamentação. Agora, que os parlamentares, não estou aqui dizendo que concorde, mas que os parlamentares têm prerrogativa, eles têm. Né? E o judiciário precisa respeitar também as prerrogativas dos parlamentares. Vamos ouvir aqui a leitura do Boris. Deputada Janaína, eles têm prerrogativas, mas devem se ater à letra da Constituição. Eu acho um caso estranhíssimo, tanto que o ministro Barroso quer saber exatamente o que aconteceu, porque as coisas não foram claras, não são absolutamente claras. Eu tenho a impressão que é um lapso da comissão. Não é crueldade, é um lapso, um erro, né? Mas não é constitucional. Invade os direitos de uma testemunha, invade os direitos. Então, os deputados, os senadores, têm a prerrogativa, claro, é uma comissão parlamentar mista de inquérito, mas dentro do que manda a lei e, portanto, a democracia. Sem exceções. É uma questão de princípio. Leandro, eu concordo com o Boris. É uma pena que no Brasil a gente reflita sobre princípios sempre conectado com um caso pessoal de alguém, sempre conectado com uma pessoa. E é importante a gente lembrar que isso não é sobre o caso em análise, é sobre quais os poderes que uma CPI ou uma CPMI deve ter ou deveria ter sobre investigados ou até mesmo sobre testemunhas e qual deve ser a fundamentação para uma quebra de sigilo tão extensa. Então, é positivo que o STF requeira
mais informações, que requeira melhor fundamentação, porque é uma quebra de sigilo muito séria. É claro que a investigação feita pela CPMI também é seríssima. É claro que os acontecimentos que estão sendo analisados também são seríssimos. Mas a gente precisa fazer uma reflexão acerca de quão forte precisa ser a fundamentação, o quão documentado deva estar essas requisições para que essas quebras de sigilo, principalmente essas super extensas, possam ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o olhar constitucional, principalmente sobre o olhar da liberdade individual, da defesa da privacidade de uma testemunha, como no caso que nós estamos analisando. Não é uma questão trivial, em que pese, novamente, a seriedade dos fatos que a CPMI apura, mas os fatos precisam ser, as requisições precisam ser bem fundamentadas, porque são pedidos seríssimos. E como diz a história do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. A CPMI tem grandes poderes e deve executá-los com responsabilidade ao fazer esse tipo de requisição. Por favor. Não, porque acho que era a vez dele. Só vou explicar, para tentar ilustrar. Por exemplo, General G. Dias será chamado como testemunha. Desculpa, se não houver a quebra do sigilo telefônico e telemático dele, como é que nós saberemos com quem foi que ele conversou no 8 de janeiro, no 6 de janeiro, no 7 de janeiro, quando a grande discussão é se General G. Dias recebeu ou não recebeu uma mensagem da ABIN noticiando a chegada de não sei quantos ônibus. Então, assim, o que precisarão os parlamentares fazer, seja no caso do policial federal, seja no caso do General G. Dias, precisarão motivar. Né? O que é que os senhores querem? Os senhores não podem querer ver as intimidades da testemunha. Não pode ser uma quebra assim, olha, que nos últimos 10 anos eu quero ver com quem ele falou, para quem ele mandou e-mail. Não. Tem que ter uma fundamentação, que eu acredito que seja isso que o ministro Barroso esteja a solicitar. Mas, né, haja vista a dificuldade de apurar o que efetivamente aconteceu, sobretudo nesses comportamentos omissivos, que são os mais difíceis. Né? Quando você tem uma pessoa que chegou ali, entrou, jogou os bustos no chão, rasgou a toga, é mais fácil, você tem um vídeo. Agora, nós estamos falando de pessoas que poderiam ter tido um comportamento omissivo naquele período todo que a CPI está investigando. E a relatora, quando fez o plano de trabalho, ela colocou ali fatos também anteriores às invasões propriamente. Então, assim, é óbvio que não se pode quebrar o sigilo de maneira ampla e restrita, não é nem só das testemunhas, sequer dos investigados, tem que ter fundamentação. Mas eu enxergo em muitos dos casos, e dei um exemplo aqui com a situação do ex-ministro G. Dias, que talvez seja necessário para saber com quem foi que falou, que mensagens recebeu. Porque a pessoa chega lá e fala, não, ninguém me avisou. E a ABIN está dizendo que avisou. Entende? Então, assim, se a gente não der para os parlamentares esses instrumentos de investigação, também vai ser difícil ter um resultado. Agora, cabe às partes, né, tentarem fazer com que todos sejam apurados, que é o mais difícil. Às vezes a gente consegue só medidas mais restritivas do lado, vamos dizer assim, que está contra o governo ou que o governo acredita que esteja contra. Né? E quem está com o governo, eles conseguem blindar, mas o ideal não é investigar, entender o que foi que aconteceu, não é isso que a população quer e precisa, até para que os inocentes, que eventualmente estejam sofrendo restrição, sejam liberados. Olha, são pessoas no exercício de função pública, o assunto é de gigantesco interesse público e é preciso saber o que aconteceu nesse período que é extremamente preocupante, perigoso, que colocou realmente a democracia numa situação de muita fragilidade. Então, acho importante restabelecer isso. Não é um afã de saber notícias pessoais, informações, trocas de mensagens pessoais, especulações. A gente está tratando de um evento que talvez seja inédito na história da República Brasileira, né?
pessoas invadindo os prédios dos três poderes para subverter a ordem democrática. Ele também foi depor sobre essa questão das operações da Polícia Federal nas estradas no período eleitoral, quem seja suspeita de algum tipo de cerceamento no direito ao voto, de impor dificuldades para que eleitores chegassem às urnas. Então, assim, culpado ou inocente, isso vai se provar lá na frente, mas o fato é, a investigação está colocada sobre fatos de enorme interesse público. Ele é um funcionário que estava no exercício da função pública. Então, o que eu acho, e aqui eu concordo mais com a Janaína, é que a CPI e os órgãos de investigação que tiverem envolvimento com isso encontrem um caminho jurídico adequado para fazer essa investigação. Eu, como repórter, como jornalista, tenho maior interesse em saber quais foram as comunicações trocadas entre esses agentes públicos da área de segurança no momento em que esses fatos aconteceram no Brasil. Eu acho que a gente não deve abrir mão de alguma forma, conseguir ter acesso ao que aconteceu nesse dia e apurar as responsabilidades dessas pessoas. Agora, a Janaína tocou num ponto importante também, né, Magno, em relação à quebra de sigilo do Silvinei Vasquez, mas também, lá na frente, quando o general G. Dias comparecer à CPMI, se possível for, também haver a quebra. No caso dele, de todos. desculpa, gente, não tem nada contra ele. Tem que ter. Porque nós temos que entender. Nós precisamos entender quem avisou quem, como é que o homem, que é o cabeça da segurança do presidente da República, não sabia. Entendeu? Então, assim, não tem jeito. Infelizmente, não sou favorável a sair quebrando o sigilo das pessoas, mas tem hora que não tem jeito. Quando o oral não é suficiente, nós precisamos partir para outras formas de apuração. E é óbvio que tem que cuidar para que... É duro, né? Porque às vezes sai uma matéria, aparece ali um diálogo que não deveria sair, em termos de intimidade da pessoa. Mas, assim, que cuidemos para que esses sigilos sejam preservados, né? Assim, do que não é interessante para a investigação. Eu não vejo como não, por exemplo, do ministro, do Anderson Torres já foi quebrado com certeza, para entender, falou com quem, o que aconteceu efetivamente. Eu acho que além desses elementos, desses integrantes também, eu acho que aquela reportagem da CNN que nós mostramos aqui, daquela reportagem ficou muita dúvida do que aconteceu ali o antes daquele procedimento, né? Que foi um procedimento totalmente atípico. Claro, e a gente conversava aqui fora do ar, há uma sequência muito grande de equívocos de todos os lados. E é, de fato, uma situação inédita que nos deixa perplexos. É claro que merecem ser quebrados vários sigilos, mas os deputados precisam entender a sua responsabilidade na fundamentação. E é por isso que o ministro Barroso está pedindo mais informações. Agora, que houve uma sequência absurda de equívocos de todas as partes da segurança, me parece muito claro. Os três prédios mais centrais, os headquarters da República Brasileira, a sede do Supremo, a sede do Legislativo, a sede do Executivo, invadidos ao mesmo tempo, no mesmo dia, com os olhares do Brasil, todos postos na mesma praça, é muito grave. E não eram invasores que entraram lá para conhecer, entraram para depredar e tinham o objetivo muito claro, porque passaram semanas nas portas dos quartéis pedindo que o Exército fizesse uma intervenção sobre o resultado das eleições. E se torna muito anormal também, Boris, pelo fato de a Polícia Federal ter avisado, sim, que haveria ali uma possibilidade de invasão, de depredação da Praça dos Três Poderes, não é isso? Eu concordo que a investigação precisa ser feita, eu só insisto que ela seja feita de acordo com a lei e a Constituição. Não tem, como disse aquela magistrada, olha, de vez em quando precisa abrir mão em caso de emergência. Numa democracia, isso não existe. É criar um furo na porta para depois escancará-la. Não pode. Então, a Janaína disse uma coisa que precisam encontrar um caminho jurídico de fazer isso absolutamente dentro da lei. Não pode, não tem condições, não existe, desculpe, não se faça, senão nós vamos cair num totalitarismo do bem, num autoritarismo do bem. Pelo bem pode. Muito bem, é isso.
João, um ponto que eu ressaltei aqui é que depois da reportagem que a gente mostrou aqui na CNN, a situação, né, no dia 8 de janeiro, dentro do Palácio do Planalto, houve muitas perguntas ali e poucas respostas. Eu acho que nesse período agora de recesso parlamentar é o tempo que a documentação do Supremo está sendo compartilhada com os senadores, né, da CPMI e também deputados. Eu acho que quando voltar agora, na volta do recesso, a gente pode ter algumas respostas para essas perguntas, né? Olha, a CPI está em dívida. Acho que para a gravidade desses fatos, o que a CPI tem produzido até aqui é muito frustrante do ponto de vista, estou dizendo, de fornecer informações para elucidar esse assunto, né? É possível que essa história ainda se reverta no segundo tempo, quando voltarem do intervalo, do recesso, mas o jogo para a democracia agora está muito ruim. Os depoimentos elucidaram muito pouco. E tem vícios de origem, porque se você pensar que o governo que se sente o maior atingido por esses eventos foi contra a criação da CPI, quer dizer, e depois você tem um setor de oposição que, uma vez instaurada a CPI, tampouco consegue produzir informações que ajudem a elucidar isso. A preocupação que a gente tem que ter como cidadania, como alguém que está de espectador nessa história, é com a competência do trabalho para impedir que isso volte a acontecer no Brasil algum dia e para responsabilizar as pessoas que estiverem envolvidas nisso, para o bem da democracia e da República. Se tem um assunto que eu acho que é suprapartidário nessa história, é o didatismo de tornar absolutamente claro que essas ações contra os poderes da República e contra a democracia vão encontrar, quando ocorrerem, uma resistência uníssona e coesa de parte dos democratas, da imprensa, da academia, da sociedade, dos sindicatos, dos artistas, dos políticos, do judiciário, porque, do contrário, a gente fica numa situação muito instável, que se chama por aí como piada de República das Bananas, ou seja, volta e meia alguém invade um palácio ou troca minutas com propostas de medidas legislativas golpistas e a gente fica sem saber quem são os responsáveis. Eu acho que não é só uma questão de omissão, claramente é uma questão de ação. É óbvio que houve muita gente muito empenhada em articular atitudes e movimentos que, combinados, e ninguém tem a responsabilidade inteira, né? Cada um tem um pedaço disso, mas que esse quebra-cabeça, uma vez formado, se fosse exitoso, seria uma perturbação da transição eleitoral que vinha acontecendo. É importante saber isso, é para o bem do país, para gerações futuras, tem um didatismo histórico, é preciso levar esse processo a cabo. Não é possível que uma CPI desse tamanho, uma investigação judicial como essa, fique travada ou condicionada a interesses que são circunstanciais, de brigas políticas que na próxima eleição talvez já não estejam mais da mesma forma, as pessoas mudam, os políticos mudam, mas o meu neto, o meu bisneto vai um dia pegar um livro de história e vai ter que saber o que aconteceu no Brasil e qual foi a resposta que a cidadania deu a esse evento no momento em que isso ocorreu. A gente questiona muito, jornalista, que toda a CPI ou CPMI, ela termina em pizza. Quando a gente fala isso, vários funcionários do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, eles reclamam, porque eles fazem um trabalho de monitoramento, eles fazem um trabalho grande para no final dizer, olha, aqui está o resultado. Há uma recomendação, só que muitas vezes a recomendação ela não é cumprida. É um cenário político, liderado por políticos. E aí as contribuições vindas da documentação, da justiça, vindo do trabalho técnico das assessorias, às vezes não aparecem. Porque os políticos têm interesses políticos, e em geral são interesses de 2, de 4 anos, e que a gente vê, inclusive, nas CPMIs, que têm poderes grandes de investigação, acordos sobre quem vamos convocar, quem vamos chamar. Ah, não, esse não. Então, hoje tem acordo para chamar 2, um de cada lado. Não é sobre isso a investigação, né? A investigação de uma CPI não é um acordo político para votar uma matéria. É uma investigação, tem que procurar culpados. Agora, Janaína, há muitos documentos ainda que serão compartilhados com a CPMI, né? O ministro Alexandre de Moraes afirmou, vamos lembrar aqui, ao presidente da CPMI, o Arthur Maia, que como esses documentos estão ainda em diligências, ou seja, vários procedimentos, como quebra de sigilo ou levantamento de documentação, somente com um prazo de 45 dias, que eu acredito que após esse recesso, esse prazo vai praticamente acabar, aí sim esses documentos serão compartilhados com a CPMI, com senadores e deputados. Acredito que após essa documentação, o compartilhamento desses documentos, muita coisa vai vir à tona e eu acho que vai esclarecer as dúvidas ou até dar as respostas às perguntas que foram feitas. Com certeza, mas eu entendo respeitosamente que o Congresso tem que ir além. Por quê? Porque
salvo o melhor juízo, as apurações na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, estão muito mais ali em torno dos invasores e dos comportamentos omissivos, que podem ser omissivos por culpa ou por dolo, né? Pode ser uma omissão pré-ordenada, né? Daqueles supostos apoiadores do ex-presidente, pelo menos com tudo que vem à tona, essa é a minha impressão. Cabe à CPMI, que é um instrumento de minoria, fazer também a apuração, ou principalmente a apuração, dos agentes que serviam, que já serviam ao governo atual. Porque houve omissão também das autoridades federais. Nós temos que entender por quê. Então, o papel da CPMI hoje, ele é salvo, né, se o Supremo estiver fazendo essa apuração e nós ainda não tivemos contato. Mas o papel da CPMI, ele é um pouco mais amplo, né? Então, tem que aguardar a documentação do Supremo? Tem. Mas não me parece que a CPMI deva ficar restrita, sabe, a essa investigação. Acho que vale a pena ter pretensões ainda maiores, né? O Supremo, ele de certa forma, já circunscreveu. Foram muitas as denúncias contra os invasores, muitos já estão respondendo a processo, haverá muitas condenações, não tenho nenhuma dúvida disso, já há muitas prisões. Mas nós precisamos entender, talvez o papel da CPMI seja dar um passo para trás e olhar o todo disso, né, para entender melhor o aspecto histórico, político também, né? Eu acho que a CPMI tem uma pretensão maior, né? Espero que não se circunscreva a aguardar os documentos. Agora, Boris, a oposição na CPMI, lá no Senado, diz que é importante ter a divulgação, pelo menos para os senadores e os deputados, dos documentos e inquéritos das pessoas que invadiram os 3 palácios. Há parlamentares contrários a isso, sobretudo da base do governo, porque isso seria uma exposição. No entanto, a oposição ela quer saber se houve infiltrados e pessoas ali ligadas a partidos políticos. Você concorda? Eu, pessoalmente, acho que não houve infiltrados. Pode ter havido um número insignificante, mas é interessante se aferir, passar isso a limpo, porque há quem insista em dizer que grande parte dos atos mais graves foi praticada por infiltrados. Eu acho que isso é um ponto a ser esclarecido, porque é colocado no debate, digamos, jurídico que se faz a respeito do assunto. Agora, quanto à documentação, há que se tomar todo cuidado, não há dúvida. Agora, a colocação de que o governo, atual governo, né, o governo que foi vítima, a vítima foi a democracia, mas o governo de plantão, que foi alvo dessa invasão, o executivo, pelo menos, precisa nos dar uma resposta. Por que até agora a gente não sabe quem recebeu, quem não recebeu as informações? Por que essa polêmica? Por que vai lá o general G. Dias e risca num relatório algo que lhe parece incorreto? São coisas muito graves que precisam vir a público. Eu tenho a impressão que, já se esboça o movimento de anistia. Imagine, já se esboça o movimento de anistia. Eu vejo que há uma tendência, até no governo, de dizer, olha, isso pode prejudicar o Brasil. Como se você, quando pune uma empresa, uma empreiteira, que corrompeu metade da América Latina e o Brasil, você está destruindo a economia brasileira porque essa empreiteira pode acabar, né, por sua própria culpa. Então, é uma coisa delicada que precisa ser tratada de maneira delicada, mas precisa vir à luz do sol.